Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Graças a Deus. Abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do verso 23, o título da nossa mensagem de hoje: Viva sua vida em equilíbrio. Amém? Viva a sua vida em equilíbrio. Nós sabemos quão difícil é, em algumas áreas da nossa vida, mantermos o equilíbrio. Tem gente que a sua vida é uma verdadeira bagunça, é ou não é verdade? E a ordem de Deus é vivermos em harmonia. Tudo que Ele criou na vida é tudo de forma natural. Ela tem o seu tempo, ela tem a sua hora. Amém? Por que a minha vida não está em harmonia? Porque você não vive, talvez, nas ordens de Deus. Porque a ordem de Deus é que vivamos em harmonia, é que vivamos na paz. Amém? Talvez você pense, pastor, mas o problema que eu tenho vivido, independente de problema, Deus nos criou, como tudo que Ele criou para que haja harmonia, para que haja equilíbrio. Toda a natureza, toda a criação de Deus, há um equilíbrio. Amém? E nós precisamos manter esse equilíbrio. E a gente vai entender que nós somos pessoas criadas por Deus como fôssemos tricotomia. Sabe o que é tricotomia? Somos 3 em 1. E aqui diz isso. Se nós somos 3, os 3 têm que estar em harmonia. Se algo sair do equilíbrio, dessa harmonia, nós vamos entrar em desequilíbrio emocional. E a gente vai ver que esse desequilíbrio, muitas das vezes, é que traz a doença para o nosso corpo. Corpo, alma e espírito tem que andar em harmonia. Vamos entender isso de fato? Olha como é que a Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim, ó: E o mesmo Deus da paz vos santifique em quê? Em tudo. Diga tudo. Tudo que Deus criou, existe harmonia. Amém? O sol vem, o sol se põe. Amém? Nós temos o verão, nós temos o inverno, primavera, outono. Amém? Nós temos a hora de nascer e morrer. Tudo criado por Deus, há uma harmonia, há um equilíbrio. O único desequilíbrio, a única desarmonia que existe é o ser humano. Amém? Porque toda a criação está sujeita às ordens de Deus. Por isso que ela vive na harmonia. Por isso que ela vive no equilíbrio. Exceto o homem, que não vive 100% nas ordens de Deus. Por isso que não há harmonia. Por isso que não há um equilíbrio emocional. O que a gente está vendo aqui é que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Aí diz, ó: e todo o vosso, primeiro, espírito, depois alma, depois corpo. Amém? Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E você dá glórias a Deus. Amém? O que nós percebemos aqui é o quê? A ordem de Deus
Presta atenção, gente. A ordem de Deus, que nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Amém? E Deus nos criou para que vivêssemos em harmonia. Então nós temos o espírito, alma e corpo. E uma coisa dessas três se desequilibrar afeta a outra. Olha que interessante. Amém? Olha bem, espírito, alma e corpo. Nós temos isso tudo. Amém? Primeiro nós somos um espírito. Olha a ordem. Espírito. Nesse espírito nós carregamos uma alma. E nessa alma nós temos um corpo. Então vamos lá, vamos entender. Se a sua alma estiver atribulada, você não dorme direito. Por quê? Porque afeta o seu corpo. Amém? Acabou a harmonia. Por quê? Porque a alma está em angústia, a alma está desequilibrada, atribulada. Ela vai desenvolver ansiedade, ela vai ficar em excesso de preocupação. Então ela vai transferir a desarmonia da alma para o corpo. Amém? Pastor, mas e o espírito? Graças a Deus, e a cruz, ele é perfeito. Não há problema no teu espírito. O teu espírito, ele prescruta tudo, ele sabe tudo. Amém? Mas para que haja essa harmonia do corpo, a alma tem que estar associada ao espírito, a ordem do espírito. Amém, gente? Por isso que a ordem de Deus em toda a criação dele é que vivamos em harmonia, em equilíbrio. Por que o ser humano não consegue viver esse equilíbrio? Porque ele não vive debaixo das ordens. A criação de Deus vive debaixo das ordens de Deus. Amém? Tudo é de forma natural, já reparou? Uma planta nasce de forma natural. Ninguém força para ela crescer e dar fruto, não. É tudo de forma natural. Amém? Exceto o ser humano. O ser humano quer tudo a ferro e fogo. O ser humano quer resolver tudo de qualquer maneira. Ele não obedece às ordens de Deus para viver em harmonia. Amém? Algo atinge a alma dele, a alma fica atribulada, o corpo sente. Sente ou não sente? Amém? Primeira coisa que o corpo sente, ele não dorme. Primeira coisa que depois ele começa a viver ansiedade, excesso de futuro. Olha a desarmonia. Bom, se eu estou aqui hoje, vai que eu já estou lá no amanhã. Ei! Amém? Olha o desequilíbrio. Olha a desarmonia. Hoje é sexta-feira, já estou no domingo. Peraí, que doideira é essa? Amém? Primeiro vai ter que passar a sexta-feira, que está começando. Vai ter que vir um sábado, vai ter que vir um domingo. Só que nós não respeitamos esse processo de harmonia, de equilíbrio. Nós, muitas das vezes, somos pessoas desequilibradas, emocionalmente falando. Amém? Diga graças a Deus. Fala assim para esse irmão: eu declaro você equilibrado. Todo desequilíbrio da alma atinge o corpo. Amém? Você sabia que a diabetes, essa doença, ela é causada no emocional? Tanto é que no início ela tem cura. Amém? É ou não é? É uma desarmonia no emocional da pessoa, que no início ela tem cura. A pessoa está pré-diabetes, ela pode curar totalmente da diabetes, porque é uma doença emocional, atinge a alma da pessoa. Amém, gente? E a alma é a nossa essência. Se a gente não cuida da alma, ela é desarmonia com o espírito, ela vai adoecer o corpo. Quem está entendendo, diga graças a Deus.
Por isso que eu estou vendo aqui no texto, está dizendo aqui, ó, Deus está dizendo, o mesmo Deus da paz, Ele quer santificar, olha só, Ele quer santificar, Ele quer unir o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Amém? Se não há equilíbrio nesses três, é o corpo que vai pagar, é o corpo que vai sentir. Amém, gente? Toda tribulação da alma atinge o corpo. É o corpo que sente, é o corpo que padece. Amém? É o corpo que adoece. Amém? Você pode observar, quando nós estamos em harmonia, a nossa alma em harmonia com o corpo, tudo fica em paz. Já observou isso? Nem doença entra. Porque Deus, tudo que Ele criou em equilíbrio. O único desequilibrado é o ser humano, porque carrega o espírito, a alma e o corpo. Se a alma não tiver equilíbrio com o espírito, ela atinge o corpo. Amém? E graças a Deus que o espírito é perfeito. Você já pensou se tivesse problema espiritual, já? Hein? Já não chega a esquisitice dessa alma que a gente carrega? Já não chega os problemas de família que a gente enfrenta? Você já pensou se nos dias de hoje ainda tivesse guerra espiritual, como muitos religiosos pregam? O espírito é perfeito, Jesus diz isso claramente. A gente vai ver um texto que Jesus vai declarar isso para os discípulos. Amém? Então o texto, eu quero que fique no teu coração. 1 Tessalonicenses 5:23 está dizendo o quê? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Espera aí. O Deus da paz, Ele quer nos santificar em tudo. Ele quer que nós tenhamos equilíbrio em tudo. Porque o único ser criado por Ele que tem desequilíbrio somos nós, seres humanos. Amém? A criação toda de Deus, ela tem equilíbrio. Amém? Observa bem. O sol nasce na hora certa. Ele vai embora na hora certa. A chuva vem na hora certa. O vento vem na hora certa. Amém? Por mais que o médico diga que a criança vai nascer no dia 20, não tem como muitas das vezes acertar, porque isso é critério de Deus. Nasce na hora, no tempo de Deus. Tudo tem um equilíbrio, tudo tem controle de Deus. Por isso que nós precisamos de Deus para entrar nesse equilíbrio emocional que nós sozinhos não conseguimos. Você entende que Jesus dizia: sem mim vocês não estão com nada. Ele não disse isso não, eu estou dizendo. Isso aí é a minha Bíblia que eu estou fazendo, tá? Brincadeira. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito dele que está em nós, a nossa alma sozinha vai adoecer. Amém? Ela vai entrar em desequilíbrio. Ela vai transferir tudo que eu sinto no meu emocional, no meu pensamento, no meu corpo. E o meu corpo vai adoecer. Amém? Por isso que ele está dizendo, olha, que o vosso espírito, alma e corpo sejam sempre conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. O que ele está dizendo aqui? Olha, que o teu espírito, que a tua alma, o teu corpo esteja sempre em equilíbrio até a volta de Jesus. A volta de Jesus é a gente que vai. Amém? Então tudo tem um equilíbrio. O único desequilibrado é quem? Quem é o desequilibrado? Hein? Diga eu. Por que a gente precisa de Deus? Para mantermos um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental. Amém? Um equilíbrio para a nossa saúde. Porque, gente,
É o título da mensagem de hoje. Viva a sua vida em equilíbrio. E só Deus vai dar equilíbrio. Só o Espírito tem o equilíbrio. Nós temos uma alma. E se essa alma não estiver equilibrada com o Espírito, é o corpo que vai sentir. Tanto é que quando a tua alma está atribulada, você não consegue dormir. Quando a tua alma está ansiosa, você sente dor de cabeça, dor no peito, você não consegue dormir. Quando você tem excesso de preocupação, hoje é sexta-feira, você está querendo chegar a dormir porque você vai receber, aí você fica preocupado, querendo que chegue logo, parece que está demorando. Não, tudo tem harmonia, é você que está em desarmonia, é só para você que está demorando, porque você está desequilibrado. Amém? Tudo que Deus fez, Ele fez para o nosso bem. Então, se nós obedecermos às ordens dele, espírito, alma e corpo, se esses três andarem em conformidade e equilíbrio, tudo vai bem na nossa vida. Você quer um exemplo? Por que tem dia que está tudo bem com a gente? Porque a alma está em equilíbrio com o espírito. Vamos mudar agora? Por que tem dia que ele está esquisito? Porque a nossa alma está desequilibrada por alguma coisa. Amém? A nossa alma perdeu o equilíbrio. E esse desequilíbrio atinge o nosso corpo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Amém, gente? Você está entendendo por que existe muitas doenças? Principalmente que é comprovado que a diabetes é essa disfunção da alma, amém? Que atinge o corpo. Tanto é quando o sujeito está pré-diabético, o que o médico faz? Olha, dieta, exercício, amém? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, entra em harmonia com o teu espírito, que essa diabetes vai embora. Amém? E muitas doenças são da alma. Primeiro ela começa na mente. Ninguém fica doente primeiro no corpo, não. Amém? É primeiro na alma. O Espírito, graças a Deus, é que suporta tudo isso, porque Ele sabe de tudo. A gente vai ver o próprio Jesus falando isso. O próprio Jesus em carne sentiu isso. Vamos em Mateus capítulo 26 para a gente ver isso. O próprio Senhor Jesus de Nazaré, que estava num corpo igual ao meu seu, um corpo que tinha espírito, alma e corpo. Você vai ver que Jesus, com todo o conhecimento que tem, a alma dele vai entrar em desarmonia. A alma dele vai estar em desarmonia com o espírito. A alma dele vai se angustiar, ele vai chorar, ele vai sentir medo. Amém? A Bíblia diz que Jesus suava sangue, é o medo. Amém? Então, gente, viver nesse corpo não é fácil não. Deus sabe disso que a gente passa aqui. Ele se colocou no nosso lugar para nos entender. Porque Jesus de Nazaré é a manifestação de Deus na terra. Deus Emanuel significa que Deus veio aqui para viver conosco, para nos entender. Amém? A falta de conhecimento dos religiosos, eles acham que há trindade. Trindade não existe. Nem essa palavra tem na Bíblia, para você ter uma ideia. Existem 3 manifestações de Deus, não trindade. Trindade teria 3 deuses. A Bíblia diz só há um Deus. Amém? Só que ele teve 3 manifestações. Primeira manifestação, Deus do céu. Amém? Segunda manifestação, o Deus homem, Jesus, encarnado. E a terceira e última manifestação,
manifestação, Deus Espírito que veio habitar dentro de nós. Então a manifestação que Deus estava no céu, desceu aqui para nos ensinar e veio habitar dentro de nós para nos manter equilibrados. Diga graças a Deus. Mas você vai ver que não é fácil isso não. É ou não é verdade? Quem é que não queria manter uma vida equilibrada, né? Quem é que não quer manter o equilíbrio? Por que a gente não consegue? Porque a gente tem uma alma. Amém? Se essa alma não estiver associada ao Espírito, vai haver desequilíbrio, não tem jeito. Por isso que os maiores desequilibrados são pessoas longe de Deus, longe do Espírito. São pessoas totalmente desequilibradas. São pessoas que têm cara de bonzinho, mas se deixar ela mata um. Amém? Porque essa natureza é ruim. É ou não é? Ou você acha que você é bonzinho? A tua natureza é má. A tua natureza é ruim. É claro que você tem a essência boa, você tem a parte boa, mas você também tem a parte ruim. Então, se o Espírito estiver controlando, o que vai sair aí é coisa ruim. É uma briga de carne e espírito a todo tempo. É ou não é? Você não briga com você mesmo? Tem dia que é uma luta, é ou não é? Tem dia que é uma luta com a gente mesmo. Sim ou não? É uma luta, é uma guerra na nossa mente, na nossa alma. Jesus, que vontade de sumir. Amém? Que coisa feia. Amém? Quando está tudo bem, né? A gente acha lindo a gente, né? A gente acha maravilhoso. Eu declaro você vivendo com mais equilíbrio, viu? Deus te dando mais equilíbrio. Você entendendo que você tem um corpo, que você tem um espírito, uma alma que precisa manter equilibrado. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Tudo está no controle de Deus. Tudo é um equilíbrio de Deus, exceto a gente como ser humano. Por isso que a gente precisa de Deus. Nós somos a imagem, a semelhança. Nós somos o único ser pensante na vida. Amém? O animal, ele age no instinto. É ou não é? Se ele sentir, ele pode ser seu bichinho de estimação. Se ele sentir ameaçado, ele avança em cima de você para se defender. Ele age no instinto. Embora tem ser humano que age assim também, né? Parece animal, ele age no instinto, né? Quando vê, saiu o palavrão. Quando vê, ofendeu, falou instinto. É animal. Amém? O homem tem que pensar antes de sair uma palavra. O homem não pode sentir e falar. Ele tem que sentir, pensar para depois ele falar. Tem que ter essa harmonia. Olha aqui em Mateus capítulo 26, no verso 36, Jesus indo para a cruz. Olha o que acontece com ele. Jesus, hein? Se acontece com Jesus, gente, coitado da gente. Misericórdia, Senhor, tenha da nossa alma. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. O ruim de conhecer tudo é isso, né? Jesus sabia até a hora da sua morte. Deus me livre eu saber a hora da minha morte. Quero nem saber, tem raiva de quem sabe. É ou não é verdade? Isso não compete ao homem, a gente morre antes. Você vê, a pessoa descobre que tem uma doença maligna, ela morre antes. Ela já estava 3 anos com a doença. Quando ela soube, morreu. Amém? Então veja que Jesus sabia o momento. Sabia. E ele chama o discípulo para orar. E ele leva 3 dos seus discípulos que ele mais andava: Pedro, Tiago e João. Eram os 3 mais amigos de Jesus. Mas você vai ver que até nessa hora os amigos abandonam Jesus. Amém? Aí diz assim, ó: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se muito. Por quê? A alma dele estava com medo da morte. Amém? Eu fico danado quando alguém fala assim: eu não tenho medo de morrer. Pô, se Jesus
é o autor da vida, teve medo, como é que eu vou dizer que eu não tenho medo? Amém, gente? Se eu não entendo isso, se Jesus, que tem todo o entendimento, sabia a hora, ele se angustiou, o texto é bem claro, ó. Ele vai dizer para os discípulos no verso 38, ó. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Coisa da alma, né? Vigiar o quê? Se Deus tem tudo no controle, vigiar a hora da morte? Não tem como. Mas você vê, a desarmonia com o Espírito estava fazendo com que Jesus sentisse no corpo a angústia, o medo de morrer. Amém? E é assim que a gente sente, não é verdade? Quando nós estamos longe do Espírito, a gente sente cada esquisitice, gente. Amém? O medo produz coisas que nem vai acontecer. Não é? A gente começa a ter medo de morrer e às vezes nem vai. A gente começa a pensar coisas devido à angústia da alma, em desarmonia com o espírito, atinge o corpo. Amém? O que Jesus está sentindo aqui no corpo? Ele está dizendo: a minha alma está triste até a morte. Jesus estava com medo de morrer. Amém? Ele chega para os discípulos, ele sabia que os inimigos já estavam vindo para levá-los à cruz. Era chegada a sua hora. Mas ele chama os discípulos para vigiar com ele. Olha o desespero. Aí verso 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou sobre o seu rosto orando e dizendo: meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. Amém? O que ele quer dizer? Senhor, tem misericórdia, coloca outro no meu lugar. Senhor, que eu não venha provar, que eu não venha beber essa morte. É angústia, é medo. Amém? Lembra que na cruz que Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Tem hora que a gente não sente assim, parece que está desamparado, parece que Deus está longe, principalmente quando Deus fica em silêncio. O silêncio de Deus dói a alma, corrói a alma. Amém? E tem hora que Deus fica quietinho dentro da gente, pelas nossas atitudes erradas, pelo nosso desequilíbrio. Amém? Jesus sentiu isso. Ele fala: Pai, por que me desamparaste? Se você ler o texto, Deus não dá uma palavra. Amém? Como se Deus falasse: quem falou que eu te desamparei? Você vai ter que passar por isso. É a tua missão. Amém? E a desarmonia da alma de Jesus com o Espírito trouxe angústia, trouxe medo e fez ele orar, pedindo a Deus que afastasse dele aquele momento. Mas o Espírito bradou dentro dele e trouxe a harmonia de volta. Eu declaro o Espírito de Deus que está em você, te dando harmonia, te dando equilíbrio para agir, para falar, para pensar. Amém, gente? A pior coisa que tem é uma pessoa desequilibrada. Ela não pensa para falar, ela fala e não pensa. Amém? O equilíbrio é o quê? Pensar para depois falar. O que o desequilibrado faz? Ele fala para depois pensar. Aí já saiu palavrão, já atingiu a alma da pessoa, já entristeceu, já magoou. Aí não vai ter desculpa que vai sanar essa dor na alma. Amém? Porque está agindo no instinto como animal.
não pensa, um desequilibrado. Amém? Então o texto é bem claro. Aí diz assim, versículo 39, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, como tu queres. Está vendo uma briga de carne e espírito aí? A carne está com medo, não quer. Mas o espírito está dizendo, Pai, não seja o que eu quero, sim, o Senhor quer. A carne está dizendo, coloca outro no meu lugar. Passe de mim esse cálice. Amém, gente? É assim que a gente vive ou não? Aí ele pede os discípulos a vigiar, no verso 40. E voltando para os seus discípulos, o que eles estavam fazendo? Todos vigiando os inimigos. Tá ou não tá? Eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Amém? Você imagina isso? Jesus, poxa, não posso nem contar com vocês. Pedi vocês para vigiar um pouquinho. Vocês estão aí dormindo. Amém? Tudo isso faz parte do processo de Deus. Está tudo no equilíbrio de Deus. Era Jesus que estava meio desequilibrado, com medo, angústia na alma, o medo da morte, da cruz. Ele já sabia como seria. Graças a Deus a gente nem sabe como é que vai ser, né? Nem quando, nem quer, tem raiva, a gente nem sabe. Amém? Espero que esteja dormindo. Amém? Morte bonita, né? Dormindo acordou mais, né? É igual aqueles filmes, né? Fim, acabou. Amém? Então não compete a nossa alma ficar imaginando coisas. Gente, Deus tem tudo no controle dele. Tem harmonia. Nós é que somos desequilibrados. Precisamos de Deus por isso. Aí ele diz assim, voltando, estavam dormindo, disse a Pedro, deu logo a bronca em Pedro. Então, nem uma hora você pudesse vigiar comigo, né, Pedro? Brincadeira, hein, Pedrão? Nem uma hora, hein? Cara, dorme. Gente, mas tudo isso é no propósito de Deus. Diga graças a Deus. E o Espírito de Jesus agora vai ensinar os discípulos. Olha o verso 41, ele está dizendo, vigiai e orai, para que não entreis o quê? Em tentação. Quem que entra em tentação? É o Espírito ou é a carne? A carne. Amém? E o que não nos falta é tentação. Amém? E não adianta amarrar não, que tentação não sai amarrando não. É ou não é? Tem homem que vê uma mulher bonita e fala, está amarrado. Não está amarrado nada. Amém? Você tem que vigiar, você tem que se equilibrar, você tem que se controlar. Amém? É o que Jesus está dizendo, olha. Vigiai para depois orar. Tem crente que é tão absurdo que ele só sabe orar, não vigia nada. Amém? Vou orar. Né, pastor? Vou para o monte. Só vive orando no monte, mas não vigia a sua vida, não vigia suas almas, suas emoções, o seu comportamento, o seu desequilíbrio. Amém? Jesus está deixando bem claro, olha, vigiai e orai vocês, hein? Para que vocês não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito, ele está pronto. Amém? O Espírito está prontinho para subir. O Espírito todinho para voltar para a sua terra. Ou melhor, para a sua origem, terra. Voltar para o céu. Amém? É igual a pessoa quando está fora da sua pátria, né? Do seu lugar de origem, onde nasceu, fica doido para voltar. O Espírito não é diferente. Amém? Jesus disse, olha, o Espírito está pronto, está doido para voltar. Mas a carne, ela é muito fraca. Amém? Então, gente, se houver qualquer desarmonia entre a alma e o espírito, entenda e aprenda que o corpo vai sentir e vai pagar tudo isso. Amém? Então nós temos que manter-nos equilibrados. A nossa alma tem que estar sempre em contato com o espírito.
para que não haja desarmonia. Porque se houver desarmonia, o corpo vai sentir. Você quer saber quando você está em desarmonia? Quando o corpo começa a pedir o que não é para pedir. Quando o corpo começa a sentir o que não é para sentir. Quando o corpo começa a pensar o que não é para pensar. Saiba, vigia nessa hora. Que você está prontinho para cair na tentação. Você está em desarmonia. Amém? A alma está caminhando mais para o corpo. A alma está querendo, vou dizer não. Amém? Agora, quando nós estamos no Espírito, a gente mantém equilibrados. Diga glória a Deus. O desequilíbrio, gente, a gente sente dor de cabeça, não sabe por quê. A gente sente coisas ruins, pensamentos ruins, não sabe por quê. A gente está entendendo que isso é o desequilíbrio da alma e do espírito. Amém?